assim como as exportações, que a gente já vinha destacando, são volumes significativos, até se a gente reparar em relação a outros países do mundo, mas ainda assim são valores bem pouco expressivos se comparado à nossa produção e demanda, né? Então, são valores que trazem um impacto muito pequeno para o nosso cenário nacional e não afetam tanto o nosso quadro de preço, né? Então, o que começa já a figurar para nós que o nosso cenário é basicamente uma relação de oferta e demanda interna. Outra coisa que eu destaco aqui é o impacto justamente disso, da nossa produção e do nosso consumo nos estoques finais. Então, conforme a gente tem uma quebra de safra ou uma redução da área, a gente tem uma menor produção e o consumo segue acompanhando essa produção, a gente não pode consumir o que não tem, né? E os estoques são impactados por isso, mostrando basicamente que a nossa balança comercial ela não vem compensando uma ausência da produção. Basicamente, se quebra a nossa safra ou se a gente tem uma redução mais representativa diária, a gente não tem uma compensação pelo quadro de oferta. A gente acaba basicamente ficando mais dependente dessa relação de oferta e demanda. Começando aqui a relação da nossa balança comercial, a gente pode ver, como eu destaquei, a Argentina como principal fornecedora de feijão ao Brasil. Esse quadro ele demonstra a nossa temporada atual, então que vai de dezembro até o nosso mês de maio, o encerramento de maio, não tenho ainda os dados fechados de junho, né? E já representa 90% das nossas importações. O volume até agora foi de 32,4 mil toneladas e a nossa sazonalidade de importações, ali embaixo demonstra, pelas barras, que a gente tem um ímpeto comprador, tem uma tendência de crescimento mais significativo das nossas importações justamente no nosso segundo semestre do ano. Então, a partir de junho agora, a tendência é que as importações de feijão cresçam. Claro que a gente tem... Oi? Claro que a gente tem a relação cambial e de preço que pode afetar esse cenário, mas aí a gente entra na questão. A gente, no Brasil, importa basicamente feijão preto e muito proveniente da Argentina. Mais para frente nós vamos ver que essa... por favor. Mais para frente a gente vai ver que a sazonalidade de oferta do feijão preto, ela é justamente com o ingresso mais representativo de oferta no nosso primeiro semestre do ano e uma redução bem representativa da entrada de oferta de feijão preto no segundo semestre, que é justamente o momento em que as importações de feijão preto compensam essa queda no ingresso de produção. Para continuar exemplificando o que eu venho falando, aqui nós temos um histórico de mais ou menos 10 anos das importações. Então, nós temos a Argentina sendo, ao longo desses anos, importante fornecedor de feijão ao Brasil, seguido de China e Bolívia. São principais produtores de feijão preto. A China e a Argentina produzem outras variedades, mas a principal demanda brasileira para esses países é justamente o feijão preto. Isso também é corroborado, essa informação, pelos estados que demandam esse feijão. Então, a gente tem estados principalmente da região sul e região sudeste, que são estados que regionalmente consomem o feijão preto, assim como nós temos o carioca suprindo a demanda do feijão ao longo de todo o país, o calpi mais regionalizado para o norte, nordeste, centro-oeste, a gente tem uma demanda mais forte pelo feijão preto no sul e sudeste, sendo figurado ali, mostrado no quadro abaixo. Em relação às exportações, então, o Brasil exporta basicamente feijão para países de Ásia e África. Como destacamos, a Índia é uma das principais produtoras e uma das principais importadoras, também buscando muito feijão no Brasil. 27% das exportações brasileiras foram para a Índia, e a nossa sazonalidade de exportações também ela aumenta significativamente na segunda metade do ano.
Essa explicação, ela se deve basicamente pela entrada de oferta em alguns estados exportadores, como Mato Grosso, por exemplo, que é um principal fornecedor de feijão para o exterior. Nesse quadro, a gente consegue confirmar isso. Mato Grosso é quase 70% das exportações ao longo dos últimos anos foram provenientes do estado do Mato Grosso, um estado que teve uma crescente produção ao longo das últimas 2 décadas, e seguido de Paraná e São Paulo, com menos representatividade. A Índia é a principal compradora de feijão do Brasil, com quase 50% da nossa exportação indo para a Índia, seguida de Egito, Vietnã e Paquistão. Então, como eu falei, são os principais quem demanda é justamente países de Ásia. Até aqui, tranquilo? Sim, Joana, pode seguir. Certinho. Então, vamos lá. Opa, passei aqui. Bom, tratando da distribuição da produção no Brasil, nós temos 3 safras, sendo a segunda safra de maior volume de produção e a terceira de menor volume de produção. Destaque também o feijão cores, feijão carioca principalmente, é o de maior representatividade dentro do volume total produzido no país, seguido de calpi, que ao longo dos anos teve uma crescente produção em relação ao feijão preto, que hoje é a variedade de menor produção no país. Aqui eu quero representar basicamente que a primeira safra e a segunda safra ao longo dos anos, elas vêm oscilando significativamente, de forma a serem a maior ou a segunda maior safra da temporada. Porém, ao longo dos últimos anos, principalmente a partir de 2017, a gente tem a inversão, a segunda safra voltou a ser a maior safra do país, e a explicação para isso é basicamente uma perda de área na primeira safra para outras culturas, a competitividade com outras culturas, como destaque para a soja, por exemplo, é que vem tirando parte da área da primeira safra, que vem se concentrando em uma maior produção, então, na segunda safra, para ter o fornecimento da demanda nacional. Nesse quadro, eu busco mostrar principalmente a distribuição das 3 safras, a produção total do ano no país pelas regiões, né? Então, a gente vê que as regiões ela tem, ao longo de todo o ano da produção total, uma distribuição bem parecida, com exceção do norte do país, que tem uma produção menor, menos representativa, ao longo de todo o ano, mas as demais regiões, em algum momento das 3 safras, ela apresenta significativa produção. Destacando, então, a primeira safra da nossa temporada, a primeira safra que ela se estende ali de novembro e pode ir até abril, mais ou menos, algum resquício da produção. Ainda há final de outubro, até alguma coisa de entrada de primeira safra, né? Mas com percentuais mais significativos a partir de novembro. Então, ela é basicamente feita com feijão carioca, feijão preto com mais expressividade e o feijão calpi em terceiro. Essa primeira safra ela se concentra muito no sudeste e sul do país com produção, tendo o centro-oeste e o nordeste como menor representatividade nessa safra. Já na segunda safra, esse cenário muda, a gente tem um crescimento significativo da produção de feijão calpi nessa segunda safra e com a manutenção de uma representatividade grande do feijão carioca ainda, feijão cores, nessa safra. O feijão preto perde bastante espaço e a produção ela se concentra bastante no centro-oeste e nordeste, com o sudeste e sul perdendo bastante representatividade nessa safra. Já na terceira safra,
O calpi e o preto perdem bastante espaço e quase a totalidade da produção de terceira safra, que é menor do que as duas anteriores, ela é praticamente toda de feijão cores, concentrada muito na região centro-oeste e na região nordeste, na região sudeste, perdão. Cores, o calpi acaba tendo uma menor representatividade. Bom, no total das três safras, então, acaba sendo assim a distribuição geral de todas as variedades, né? O total da produção nacional ela se distribui dessa maneira, com um quadrimestre entre maio e agosto representando o maior ingresso de oferta. E a partir de setembro a gente já tem uma queda representativa da entrada de oferta da nossa produção nacional no mercado. Isso mais para frente a gente vai ver o impacto nos preços. Como destaque, coloquei também a oscilação da oferta em Goiás, tendo um cenário mais representativo de produção na terceira safra, mas também um quadrimestre com uma oferta regular entre abril e julho. Esse quadro basicamente confirma as informações anteriores, mas é somente de feijão carioca, mostrando que 52% da entrada de todo o feijão carioca do país ele entra justamente entre os meses de maio e agosto, com quase 1 milhão de toneladas ingressando no mercado nesse período. A primeira safra, a transição entre a primeira safra e a segunda também apresenta valores representativos. Isso, com certeza, vai afetar os preços que ganham mais fôlego, ganham mais espaço para recuperações justamente a partir de setembro também. Como já citei em relação à nossa balança comercial, que é basicamente de importação de feijão preto, ela ocorre justamente no segundo semestre do ano, justamente devido ao fato da entrada do feijão preto ter uma redução significativa nesse período. Nós temos 80% de toda a oferta nacional do ano entrando justamente nos 6 primeiros meses do ano, e agora justamente na transição do mês de junho e julho a gente tem uma queda dessa oferta. Apesar disso, apesar de uma queda representativa da nossa produção de feijão preto a partir do mês de julho, ainda assim os preços eles podem não responder tão rapidamente a um estímulo do mercado de ter uma menor oferta de feijão preto, tanto pela questão das importações, como pela competição com o feijão carioca. Ele não é seu substituto perfeito, mas ele é um substituto importante do feijão carioca. Em momentos em que um ou outro está com preço muito elevado, ele serve como alternativa. Então, essa competição entre eles gera um cenário onde preços em alta de um podem puxar preços em alta de outro, e mesmo num cenário de menor oferta, que favorece um cenário de alta para o feijão preto, uma retração no feijão carioca que tem uma entrada de oferta mais expressiva até agosto pode segurar as cotações do feijão preto. Aqui a gente tem uma sazonalidade de preços, tá? Por média mensal pela saca de 60 quilos de feijão carioca no atacado em São Paulo. Então, basicamente, o que eu venho falando da questão da oferta é o que vai impactar nos preços. A gente consegue enxergar isso melhor com uma ainda assim elevação de preços ao longo da primeira safra, com um fôlego a partir de junho, até junho, com possibilidade de recuperação de preços, mas a partir de junho, toda a entrada de safra que tem a partir de maio, junho, julho e agosto pressionam muito o mercado, que acaba recuando os preços ao longo de toda a sazonalidade. É uma média histórica que vai de 2001 até 2019 e demonstra bem o cenário de queda de preços ao longo desse período, com o mercado começando a reagir somente a partir de novembro. Aqui nós já temos o cenário de oferta e de preços em relação ao feijão preto, então a gente vê um cenário de maior pressão de oferta sobre as cotações justamente no primeiro semestre, que é o período de maior oferta, como a gente viu antes,
e as recuperações já a partir de junho. Como eu disse, a entrada de oferta do feijão carioca, que se estende até agosto, consegue ainda pressionar o mercado de feijão preto, de forma a ele não ter uma recuperação tão expressiva a partir de junho, mas a partir de agosto, justamente o momento em que a entrada de feijão carioca, ela também é reduzida, aí sim a gente consegue ter um fôlego maior para a recuperação dos preços de feijão preto, assim como o do feijão carioca, a partir do mês de setembro, com a menor disponibilidade de oferta interna. Esse é o cenário atual de preços. A gente tem, a barra seria a média dos 5 anos, e a linha preta nós temos os preços praticados Um minuto, que eu acredito que tenha ocorrido alguma queda no link do consultor. Estou entrando em contato com ele. Pedimos desculpa pelo inconveniente. Estamos entrando em contato com o Jonathan para verificar o que ocorreu com o sinal de internet dele. Só um minuto, por favor. Opa, desculpa. Estamos te escutando, Jonathan. Opa, desculpa, pessoal. Probleminhas técnicos aqui. Posso continuar? Tudo certo? A imagem tá ok? Tudo ok, Jonathan. Bom, eu não sei onde parou, mas esse é o cenário, então, atual. A gente tem a primeira safra com uma quebra de safra, preços sobem, a gente tem o ingresso da nossa segunda safra, os preços recuam e eles se estendem até o encerramento do ano, no momento em que uma menor disponibilidade do feijão favorece um cenário de recuperações. O quadro atual de 2020, ele apresenta uma alta expressiva dos preços a partir do mês de março, principalmente, justamente pelas questões envolvendo o coronavírus. Após as primeiras medidas tomadas em relação à não disseminação do vírus, houve uma certa preocupação no mercado em relação à logística e dos consumidores finais em relação ao abastecimento. Isso gerou uma procura maior e atípica pelo feijão, que favoreceu uma demanda, com essa demanda mais acentuada, isso favoreceu uma recuperação dos preços. Essa alta acentuada dos preços se estendeu tanto pela preocupação com relação ao abastecimento de muitas pessoas, do público em geral, como de algumas questões logísticas. A gente teve o fechamento do atacado por algum período, e essas questões conseguiram manter os preços mais sustentados por um período maior. Ao longo dos meses, com um cenário demonstrando que não vai haver o desabastecimento e as pessoas enxergando isso, o público em geral enxergando isso, a entrada da safra com uma maior disponibilidade, com volumes mais expressivos, os preços já estão recuando. Ao longo de todo o mês de junho, quase todos os pregões já foram de queda e, inclusive, os preços atuais já estão mais baixos do que nessa linha, o que mostraria uma tendência ainda maior de baixa. A expectativa, o viés do mercado, na verdade, é que indica que o mês de junho deve fechar com preços ainda mais baixos do que os apresentados. O feijão preto, ele apresenta uma menor volatilidade
em relação ao feijão carioca. Então, apesar dele acompanhar tanto a tendência do feijão carioca, quanto a produção e o preço em geral, ele tende a seguir muito semelhante ao que acontece no feijão carioca. Ele não segue da mesma intensidade do feijão carioca. Ou seja, na primeira safra de 2019, com a quebra, a gente teve um crescimento dos preços, porém com menor intensidade, e a queda também acaba sendo de menor intensidade logo em seguida, acompanhando esse cenário ao longo do ano. No final do ano, assim como no feijão carioca, a gente vê alguma recuperação, porém de menor expressão. Em relação ao ano atual, em 2020, a gente vê, a partir de março também, em relação ao coronavírus, todas as preocupações relacionadas a isso, gerando uma alta significativa nos preços, mas já atenuando esse cenário a partir agora de junho. A expectativa, a tendência do mercado é de que a partir de junho esses preços comecem a recuar também. Devido a essa menor volatilidade, por ter uma menor produção e também uma menor demanda, uma demanda mais regionalizada, o feijão preto ele tende a demorar um pouco mais para responder esses estímulos do mercado. Conforme os estímulos forem apresentados e ganhando maior expressão no mercado, aí sim os preços tendem a responder e cair as cotações de referência do mercado ao longo dos próximos meses. Bom, esse quadro aqui é basicamente para mostrar que feijão preto e feijão carioca têm uma correlação bem significativa. Vale destacar que eles não são substitutos perfeitos. Isso aqui é uma média histórica de preços para a saca de 60 quilos. Mas mesmo assim, eles vêm seguindo tendências muito semelhantes ao longo dos anos, mostrando que o mercado, em caso de necessidade, acaba optando como alternativa um ou ao outro. Por fim, um cenário geral da nossa apresentação. O mercado atual ele vem com toda a relação do coronavírus, com algumas apreensões, porém o mercado nacional, como eu venho dizendo, basicamente ele opera basicamente com a relação de oferta e demanda. A gente teve uma demanda mais expressiva, uma demanda atípica com todos os temores do coronavírus, e isso trouxe a alta nos preços. Mas ao longo do ano, agora com a segunda safra e o quadrimestre de maio a agosto, com uma entrada mais expressiva de oferta, a gente deve enxergar a pressão de oferta operando e levando as cotações médias para baixo. Vale destacar que a partir de agosto, essa oferta de feijão ela deve reduzir novamente, a terceira safra ela deve ficar por volta das 700 mil toneladas, é um valor bem mais baixo do que as duas anteriores, e esse quadro favorece recuperações a partir desse período, a partir de setembro principalmente, um cenário de recuperação dos preços que devem recair. Apesar disso, as cotações atuais elas estão elevadas, elas são relativamente elevadas, e o produtor tem uma oportunidade em negociar o feijão ainda, mesmo com a retração dos preços. O feijão carioca ele segue um cenário muito semelhante, ele segue um cenário de tendência de baixa, assim como o feijão carioca, ele perde competitividade no cenário de queda do feijão carioca, então não adianta o feijão preto continuar subindo de preço, caso o feijão carioca esteja caindo, porque o consumidor final ele vai preferir o feijão carioca, devido a um preço mais baixo. Essa relação de competitividade leva o feijão preto a seguir com preços mais baixos, mesmo com uma oferta inicial mais baixa no segundo semestre do ano. E atualmente a gente tem ainda a questão cambial pesando, com o dólar acima de R$5, a gente tem uma competitividade do feijão preto em relação ao feijão importado, em relação ao feijão argentino, muito boa, que abre espaços para elevações de preços pelas paridades de importação. Porém, a oferta atual e a competição com o feijão carioca tendem a pesar mais nesse cenário do que a relação de feijão com o produto importado. O dólar também hoje recuou bastante, nós estamos operando aí mais próximo de R$5, R$5,15, se eu não estou enganado.
e isso também tira parte da competitividade desse produto em relação ao feijão importado. Então, ao longo do segundo semestre agora, a gente deve inicialmente enxergar para o feijão em geral no país uma tendência de queda das cotações, uma pressão de oferta sobre o mercado, reajustes também devidos a essa questão do coronavírus, que até o momento, que um momento inicial indicou altas expressivas, mas que ao longo do ano elas devem se reajustar. Não é um cenário típico, essas elevações mais expressivas, e isso deve, ao longo do ano, e ao longo até mesmo, em algum caso, de manutenção de um cenário de temor, de um cenário de preocupação, até mesmo para a próxima temporada, mas mesmo assim o mercado ele deve seguir reajustes para baixo para o mercado voltar, por exemplo, ao que foi praticado no mesmo período do ano passado. A partir do encerramento da terceira safra, a gente vai ter, da segunda safra, perdão, a gente deve ter alguns espaços para reajustes positivos. Isso vai muito depender justamente da demanda, o que o consumidor final tiver disposto a pagar, e essa relação a gente vai ver se o mercado vai ou não voltar a recuperar. A tendência, a sazonalidade nos mostra que esse cenário pode ser de alta a partir do mês de setembro, mas isso tudo depende sempre da demanda. O consumidor tem que justificar, tem que confirmar esse cenário. Alguma pergunta? Não. Bom, eu não sei, o cenário é basicamente esse, então, a gente passou um cenário internacional, passou um cenário nacional de variedades, de regiões, passou um pouco sobre Goiás e as tendências do mercado. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma questão que quiser indicar, estamos à disposição. Jonathan, é Sérgio que está falando. Como está o mercado de feijão nesse ambiente que as pessoas estão mais em casa? O consumo tem aumentado, o consumo tem evoluído, porque o que todo mundo entendeu no começo da pandemia é que muita gente fez estoque, na verdade, e tentou guardar mais produto em casa. Por outro lado, que tem bastante gente tentando colocar e falando é que como as pessoas estão mais em casa, estão indo menos a restaurante, menos comendo fora, menos fast food, existe uma tendência de aumentar o consumo dos feijões. Isso tem sido uma verdade ou não? Porque sempre é muito claro que mesmo esses preços um pouquinho mais robustos de feijão, é uma das comidas mais baratas que é possível acessar, é feijão com arroz. Então, eu queria ver se você tem algum tipo de expectativa nesse ambiente de ter um consumo maior e, de repente, com isso também se manter com os preços mais firmes como estão mantendo. Sim. Bom, teve essa questão justamente das pessoas tocarem o feijão, e foi isso que confirmou preços mais altos naquele período inicial. O que sustentou os preços a partir desse período foi justamente uma manutenção de uma demanda mais alta. Então, sim, apesar de a gente ter um cenário de menos demanda pela questão dos restaurantes fechados e outros, a gente vê, sim, um cenário de sustentação da demanda para esses preços mais altos. Esses preços eles não teriam se mantido ao longo desses meses caso não houvesse uma demanda pagando por esse preço, porque o varejista e o empacotador que chega para comprar o feijão a esses preços, ele tem que repassar essas cotações. Se o consumidor final acabar não estando disposto a pagar esse preço, ele vai buscar alternativa, ele vai consumir menos feijão, e isso não foi o que aconteceu. Então, sim, a gente vê, mesmo com aquele estoque inicial, a gente viu uma sustentação do preço ao longo dos outros meses seguintes, né? Isso confirma, assim, uma demanda maior, mas se essa demanda agora, com uma relativa calmaria em relação ao cenário de feijão, que a gente vê uma oferta maior, que a gente vê que não vai haver esse problema de abastecimento, essa preocupação menor, ela pode acabar levando uma demanda para baixo, ela pode acabar apresentando uma redução da demanda. Eu não sei dizer, por exemplo, se as pessoas ainda continuam com esse temor de
manter estocado o produto. Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas estão mais calmas em relação a isso. Está vendo que não vai faltar comida, não vai faltar nada. Mas, sim, também existe o lado de que um cenário de coronavírus mantendo aí para o próximo ano de 2021, se alongando, isso pode gerar um cenário de demanda mais alto do que a gente via em outros casos, com um mundo como era antes do coronavírus, no caso, né? Ok. A gente tem uma sazonalidade que dá para destacar, que do período colegial. A gente tem um período de encerramento de ano, justamente quando a gente tem uma queda do ingresso de oferta, a gente tem também uma redução da demanda, e com o período colegial em início nos primeiros meses, logo após o primeiro trimestre do ano, a gente tem um crescimento significativo da demanda por feijão. Ok. Tem uma pergunta que o Eduardo Tigman fez, basicamente perguntando sobre exportação de feijão. A gente fala bastante regionalmente já em exportações de feijão, e a gente vê pouco disso acontecendo, principalmente na nossa região. Vê bastante no Mato Grosso, né? O Mato Grosso parece que é muito robusto nessa área, com feijões aí basicamente caupis. E a gente queria ver que alternativas se tem, que movimentos se tem visto para exportação de feijões. E na verdade tem vários, né? Na verdade está falando de mungo também aparecendo, feijões, esses feijões rajados também. Como o produtor pode fazer algum tipo de busca de alternativa para sair fora dessa pressão do carioca? Porque pelo que você vê aí, pelo que você está colocando, o carioca, a maior safra dele, na verdade, está vindo da irrigada. Não vem mais das áreas das áreas que chovem, né? Nas áreas do sequeiro, que é já plantado no começo de novembro, ou depois em janeiro, fevereiro. A oferta mais robusta dele está vindo das áreas irrigadas. Sim. Bom, isso depende muito de uma paridade de exportação. Teoricamente, com um câmbio mais elevado, a gente teria uma oportunidade maior de exportar, mas isso é uma questão muito regional. A gente tem uma demanda muito expressiva por feijão na Ásia, que poderia ser uma alternativa, mas feijão é uma cultura mais regional e acaba sendo de menor expressão em relação a outras culturas. Se a gente for comparar com soja, com trigo, com milho, feijão é uma cultura de menor expressão no mundo. Ela é bem destacada em relação aos consumidores. Não é todo o país que é um país consumidor de feijão de maneira mais expressiva, que sirva como alternativa para exportação. Então, isso gera um problema de competitividade e aqui nós, no Brasil, de qualquer forma, nós temos um quadro de oferta apertado. Se a gente for pensar numa produção, num suprimento aí na casa dos 3,4 milhões para atender um consumo que gira em torno hoje de 3 milhões, mas que já girou em torno dos 3,3 milhões, a gente não tem um espaço tão expressivo para exportação. Claro que a competição do preço é que vai destacar isso, mas as alternativas para exportação também são pequenas. Isso acaba dificultando muito o cenário de exportação do feijão. Teria que ver muito a questão de países como eu sinceramente não tenho dados sobre da onde vem o suprimento de países como Índia e Mianmar, por exemplo, mas dependendo da onde que vem o feijão que abastece, eu acredito que China também tem algum espaço para ter fornecimento. Então, esses países talvez sirvam sim de alternativa, mas depende muito da cotação cambial, depende de como a gente tem preços aqui no Brasil, em reais também, e até mesmo questões de frete, petróleo, todas essas questões envolvidas teriam que ser levadas em consideração. Certo, Jonathan. Alguém tem mais perguntas?
Sem mais perguntas. Jonathan, eu tenho mais uma pergunta com relação a estoques de carioca. É um movimento que a gente viu muito no Cerrado, o pessoal fazer muito estoque de carioca em câmera fria, guardar produto por um bom período aí para poder alcançar melhores preços. Sim, Eu tenho uma impressão aí que com esses preços bem robustos que rodaram, na verdade a gente já vem desde janeiro, fevereiro com preços muito fortes de feijão, né? Fora um pouco da curva. Você não tem a percepção de que esses estoques eles foram sendo disponibilizados para o mercado e que a gente vai ter um estoque menor de feijão nesses próximos meses guardado? Eu vi gente que tinha estoque de feijão 2 anos, 3 anos guardado. sim. Então, me parece assim que isso também vai ser uma realidade que a gente pode ter, às vezes, alguma surpresa que a gente tem visto no mercado. Claro, é possível. Preços atrativos tendem a trazer um cenário de venda maior, de oferta maior. Mas se esses volumes também fossem tão representativos assim, se a gente enxergasse um cenário de maior oferta ingressando no mercado em conjunto nesse período de preços, a gente também poderia ter visto uma cotação mais baixa, uma oferta mais abundante geraria, consequentemente, uma possível queda dos preços. Talvez com essa queda da nossa entrada de safra, já a partir agora da segunda metade do ano, a gente possa enxergar uma resposta disso, né? A gente possa ver que os preços possam subir novamente, subir mais acentuadamente, se a gente não tiver suprimento aí, se a gente não tiver estoques para abastecer o mercado interno, né? Mas ao longo dos últimos anos, a gente vem vendo cada vez menos estoques no país. A gente vem vendo uma gradual dos estoques, isso favorece o cenário de alta, mas também gera a possibilidade de maior volatilidade dos preços, tanto para cima quanto para baixo. A gente fica mais vulnerável a justamente a entrada de safra. A questão do estoque no feijão é complicada, tem toda a questão de perda de qualidade, né? Não dá para ficar aguardando tanto tempo, mas isso geraria um cenário. Uma entrada de safra poderia derrubar preços e uma safra menor, uma quebra de safra, poderia favorecer um cenário de altas ainda mais acentuadas. Então, essa queda gradual dos estoques, ela gera a possibilidade de maior volatilidade no mercado. Mas ainda que o feijão já é um mercado bem volátil, né? Então, só respondendo a tua pergunta, eu acredito que sim, uma queda uma redução significativa dos estoques é possível. Os preços estão atrativos. A gente estava batendo a R$380 a tonelada já. Não chegou ainda naqueles 550 que a gente viu uns anos atrás, mas ainda assim é um valor bem expressivo e pode reduzir os estoques. E aí sim a gente vai ter essa confirmação ao longo dos próximos meses com uma menor entrada de oferta. Essa entrada de oferta ela pode mascarar aí essa questão do preço, e aí ao longo de um período que a gente tem uma menor entrada de safra, a gente pode ter a resposta da redução do estoque com preços mais altos. Eu vou fazer a pior pergunta que você jamais gostaria de escutar em todas as suas apresentações aí. Que níveis de preço você imagina que os preços de carioca vão rodar? Você não precisa com certeza acertar na mosca, mas todo mundo gostaria de ter pelo menos uma faixa de flutuação que Sim, você pensa que possa rodar esse mercado de feijão daqui até setembro, outubro, hein? Que é onde vai entrar uma boa parte do nosso irrigado regional. sim. Essa foi boa, hein, Sérgio? É a pergunta do 1 milhão, né? Vários dos feijões. Um chute técnico, então, aquele chute no bico da bota. Bom, eu acredito que os preços eles estão mais altos, justamente por causa daquela questão do coronavírus. Então, eles subiram mais do que deveriam dentro de um quadro normal, dentro de um cenário de oferta dentro do habitual e uma demanda habitual, a gente não teria esses preços que a gente viu ao longo desse ano, nos últimos meses. Então, eu acredito
que agora, nos próximos meses, com essa entrada de oferta, a gente tenha uma queda das cotações. Então, a gente vai operar provavelmente abaixo dos R$ 300, mas ainda assim eu acredito que haja uma sustentação, uma demanda suficiente para manter a gente acima dos R$ 200 a saca do carioca, como referência. Então, aí ficando mais ou menos nessa faixa, por volta aí uma média então dos 250, para deixar com algum número, então, a gente possa operar ao longo dos próximos meses. Esse valor aí vai depender muito da questão da demanda. De repente, ali a partir de setembro, se realmente tiver essa questão de estoques mais baixos e uma entrada de oferta mais baixa, a gente possa ter preços sustentáveis. E caso a demanda não sustente esse mercado aí, essa oferta mais abundante, talvez a gente chegue mais próximo dos 200, um pouco para baixo. Mas eu acredito que a gente fica aí na casa dos 200 e poucos reais a saca de 60 quilos. O que nos parece que é bem atrativo para a maior parte dos produtores que são profissionais da área. Pessoal, temos mais algumas perguntas? Alguém mais querendo se manifestar? Às vezes o pessoal fica um pouco mais tímido nessas lives aí, mas acho que temos que perder essa vergonha e botar nossas dúvidas para frente, e vamos aproveitar a oportunidade com o Jonathan. Fiquem à vontade, né? Jonathan, eu vi algumas indústrias que não trabalhavam muito com essa parte de enlatados, principalmente de feijão, entrando nesse mercado. Você enxerga esse mercado crescente para um futuro e que possa estabilizar um pouco mais essa questão da demanda? Depende muito da questão do volume da demanda, que isso vai ter impacto no mercado como um todo, né? O mercado hoje ele é atrativo, tanto para consumidor como para produtor, de forma que varejistas, no caso, varejistas empacotadores, ele é atrativo para esse mercado. O preço hoje ele tá atrativo, ele vem há alguns anos já operando acima dos R$ 150 a saca. Então, é um valor expressivo para o produtor, é um valor expressivo para o varejista lucrar. Então, é possível, se haja uma indústria forte, se haja uma entrada forte desse mercado, caso a indústria ela tenha demanda para isso, provavelmente sim, a gente possa ver aí um cenário de produção para atender uma demanda crescente, né? A gente viu ao longo dos últimos anos uma queda na demanda. A demanda atual ela é acima dos 3 milhões que a gente vê hoje. Então, ainda assim, no cenário geral, a gente vê um espaço para crescimento da demanda no país. E uma entrada mais forte dessa indústria, ela tem uma demanda maior. E isso também gera um cenário de necessidade maior. Ou aí vai a questão de importação, ou vai a própria questão de crescimento da produção. O preço vai balizar isso, o preço vai trazer a resposta disso, porque se a gente tiver um crescimento da demanda e não tiver uma oferta para suprir essa demanda, provavelmente os preços vão subir muito, e isso vai trazer o produtor, vai trazer uma atratividade maior para o produtor, que vai investir na cultura, né, cada vez mais. A gente vê o mercado perdendo área, por exemplo, para a soja no começo do ano, mas a gente pode ter um crescimento significativo ainda, ganho de área em relação a outras culturas no decorrer do ano, né? Entendo. Jonathan, Herbert, tudo bem? Deixa eu aproveitar a oportunidade contigo aí, viu? Eu não sei se eu perdi aí, mas o consumo, como é que está o consumo de feijão per capita, entendeu? Aqui no Brasil, ele tem aumentado, ele está numa manutenção, como é que está esse consumo? Olha, o consumo per capita do Brasil, ele é bem expressivo. A gente pode ver a Índia, por exemplo, a maior produtora mundial, ela produz 6,6. Isso aqui é um outro sistema que a gente usa também na empresa, chamado... Estão me ouvindo aí? Sim. Ah, tá. Agora sim, pode falar. A Índia, ela tem uma produção de 6,6 milhões de toneladas para uma população de
na casa de 1 bilhão, se eu não me engano, né? Então, ela é a maior produtora mundial, mas ela tem um consumo per capita. O Brasil tem menos de 300 milhões de pessoas e tem um consumo uma demanda de 3 milhões de toneladas. Então, é um consumo per capita bem maior que o nosso maior produtor mundial. Apesar disso, como eu falei, a gente viu uma queda no nosso consumo, na nossa demanda ao longo dos últimos anos, principalmente ali quando a gente teve... faz uns 2 anos, 2, 3 anos, que a gente teve aquelas cotações chegando a preços recordes, que a gente viu 550, 560 reais a saca de 60 quilos. Aquele momento foi crucial para a gente ver uma queda no consumo do feijão. A gente teve uma queda mais expressiva naquele período que não retornou em sua totalidade a partir daquele. Então, essa menor demanda, ela perdurou ao longo desses últimos anos e ainda assim a gente enxerga um cenário de possibilidade de crescimento dessa demanda aí. Pelo menos um cenário de mais 300 mil toneladas que tem espaço para consumo, né? Que hoje não está sendo confirmado. Mas sim, eu acredito que haja espaço para um crescimento, eu não sei se per capita, mas um crescimento da demanda em geral, sim. Pessoal, alguma pergunta a mais? Antes da gente fazer o encerramento? Jonathan, alguma colocação aí antes de finalizar? Eu acredito que ficou bem geral o assunto, deu para passar um pouco de tudo. E estamos à disposição aí, qualquer necessidade, qualquer serviço. Estamos aí para buscar atender todas as necessidades. Se alguém tiver mais uma pergunta, pode fazer agora, senão a gente já parte para o encerramento. Aguardar um minutinho sem iniciar. Então, a gente agradece a todos aí por mais essa live, agradece a Safras, muito obrigado, Jonathan, por trazer muitos esclarecimentos a nós, e agradecemos a todos os nossos clientes, amigos e parceiros que estiveram aqui presentes, e convidamos mais uma vez para a próxima, né? Em breve aí estaremos fazendo essa programação e enviando novamente o convite a todos. Muito obrigado a todos, desejo a todos uma ótima semana, uma ótima noite e uma ótima semana. Muito obrigado. O Grupo Charrua agradece. Obrigado aí, pessoal. Boa Obrigado noite a todos. Estiveram presentes. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade aí. Estamos sempre à disposição aí quando for necessário para voltar a conversar, se for preciso. Estamos à disposição. Boa semana a todos. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Bom descanso. Boa noite, valeu. Obrigado. Até mais. Obrigado. Essa banana aí? Não sei, alguém esqueceu aí. Ó, sai pisar nada. Obrigado, gente. Até mais vocês. Obrigado, Herbert. Até mais.